polêmica descriminalização de drogas pesadas que divide província do Canadá. Em janeiro de 2023, a Colômbia Britânica tornou-se a primeira e única província do Canadá a descriminalizar a posse de uma pequena quantidade de drogas pesadas. No ano passado, a Colômbia Britânica tornou-se a primeira província do Canadá a descriminalizar o uso de drogas pesadas como parte dos esforços para enfrentar uma crise mortal relacionada ao abuso de opioides. Mas a política enfrenta alguns retrocessos, o que deixa o futuro dela um tanto incerto. Todas as segundas-feiras, o ex-prefeito de Vancouver, Kennedy Stewart, recebia uma e-mail que listava todas as pessoas que haviam morrido na cidade por overdose de droga da semana anterior. Um dia, há cerca de 3 anos, essa lista incluía o nome de um parente, Susan Avelock, a irmã de seu cunhado. Ela morreu aqui na cidade às 2 da manhã, disse Stewart à BBC em seu escritório do centro de Vancouver, apontando para fora da janela. Quando isso atinge sua família, você começa a ver o quão desesperadora é toda essa situação. A América do Norte está no meio de uma grande crise de drogas. As overdoses fatais atingiram um pico que superou os 112 mil dos Estados Unidos pela primeira vez no ano passado. No Canadá e em nenhum lugar esta questão é sentida de forma mais aguda do que na Colômbia Britânica, onde a situação foi declarada pela primeira vez como uma emergência de saúde pública em 2016. No ano passado, a província registrou um recorde de mais de 2,5 mil mortes por overdose. Estima-se que cerca de 225 mil pessoas usem drogas ilegais da província canadense, e especialistas dizem que o fornecimento de drogas das ruas que trazem mistura de fentanil e outros produtos coloca cada uma delas sob risco de morte. Em janeiro de 2023, na tentativa de enfrentar a crise, a Colômbia Britânica tornou-se a primeira e a única província do Canadá a descriminalizar a posse de uma pequena quantidade de drogas pesadas para reduzir as barreiras e o estigma que impede aqueles com dependência grave de drogas em buscar ajuda e tratamento que salvam vidas. O progresso do governo, que funciona de uma fase piloto até 2026, permitem que adultos portem até 2,5 gramas de heroína, fentanil, cocaína ou metanfetamina por serem presos, acusados ou verem as suas drogas apreendidas, exceto perto de escolas e aeroportos. Porém, pouco mais de um ano após o início do projeto, o programa está sob pressão crescente de alguns resistentes opositores políticos que consideram uma experiência prejudicial implementada sem vanguardas para os restos públicos. Outros descrevem como uma experiência que falhou completamente da redução de mortes por overdose de drogas. Desde então, a Colômbia Britânica apresentou um projeto de lei que expandiria os locais onde o uso da droga é proibido, para incluir não apenas escolas e aeroportos, mas também playgrounds e as proximidades de residências e empresas, uma medida que foi bloqueada por hora pela Suprema Corte da província devido às preocupações de que causaria danos irreparáveis às pessoas que usam drogas. Em 2023, a Colômbia Britânica atingiu um marco sombrio de mais de 2,5 mil mortes por overdose. Foto BBC. Agora, os defensores da descriminalização temem que a adesão pública a esta política diminua.
É realmente lamentável, disse Fiona Wilson, subchefe do Departamento de Polícia de Vancouver, que também atua como presidente da Associação de Chefes de Polícia da província. No final das contas, estamos todos remando na mesma direção, pois não queremos criminalizar as pessoas em virtude do uso de drogas, uma vez que isso deveria ser encarado como uma questão de saúde. Trata-se de um debate que afeta não apenas grandes cidades como Vancouver, mas também lugares como Port Coquitlam, um subúrbio de 60 mil habitantes ricos em trilha para caminhadas, parques públicos e residências pequenas que têm apenas um morador. Nesse local, houve uma briga durante uma festa de aniversário infantil que foi a gota de água para o prefeito de Brad West. West disse à BBC que uma família avistou uma pessoa usando drogas perto da festa realizada em um parque local. Confrontado, o indivíduo recusou-se a sair, segundo relatos do prefeito. Isso para mim é inaceitável, afirmou West, acrescentando que a polícia tinha o direito de intervir nessa situação. Surgiram histórias em outros lugares sobre apetrechos para drogas encontrados em parques e sobre cães que ingeriram acidentalmente opioides encontrados no chão. Em junho, Port Coquitlam aprovou por unanimidade um estatuto próprio para restringir o consumo público de drogas. Outras jurisdições seguiram o mesmo exemplo. Defensores da redução dos danos causados pela droga, como Guy Pelicella, dizem que a descriminalização pode ajudar a salvar vidas. Foto BBC. A descriminalização baseia-se no argumento de que a guerra contra as drogas falhou e que prender pessoas com dependência grave poderia aumentar a probabilidade de overdose, forçando-as a encontrar alternativas que podem ser letais. Um registro criminal também pode impedir esses indivíduos de encontrar um emprego estável, reduzindo a possibilidade de recuperação. Fiquei preso durante 9 meses por meio grama de cocaína, conta Guy Pelicella, um defensor da redução de danos causados pela droga. Ele mora em Vancouver e se recuperou do vício de drogas após 6 episódios de overdose em 2016. A descriminalização, segundo ele, teria ajudado a reduzir o medo de ser punido legalmente. Afirmou que o frustrou consumir drogas em locais privados fora da vista de outras pessoas para quem poderia pedir ajuda caso tivesse uma overdose. Portugal, país onde as drogas foram descriminalizadas em 2001, tem taxa de mortalidade relacionada ao abuso de substâncias que são significativas mais baixas do que observado em outros países. O sucesso lusitano inspirou esforço tanto da Colômbia Britânica como do estado americano de Oregon, que descriminalizou as drogas em 2020. Porém, das 3 localidades, a política enfrentou resistência. No Oregon, por exemplo, os legisladores reverteram completamente a iniciativa em março, depois de ela ter sido responsabilizada pelo aumento da desordem pública do consumo de drogas. Na Colômbia Britânica, que tem um histórico de defesa da redução de danos, os esforços do governo para rever a política de descriminalização foi contestada em tribunal devido à preocupação de que levaria a um aumento do risco de mortalidade por overdose. Até agora, os tribunais foram contra esse argumento e o resultado da decisão judicial suscitou reações mistas. Porém, o prefeito West, os tribunais estão fora de sintonia com a percepção do público.
Este foco do dano irreparável a um determinado grupo ignora o dano que ocorre aos outros quando permite o uso público e desenfreado de drogas, argumenta ele. Mas estes sentidos foram contrariados pelos defensores da descriminalização, como o legista-chefe da província que afirmou não haver provas para afirmar que o público em geral esteja em risco devido ao consumo público de drogas. Não é confortável ver pessoas usando drogas em públicos, admitiu Lisa Lapointe, em entrevista ao meio de comunicação local Citar News em janeiro. Mas quem está mais desconfortado são aqueles de nós que voltam para nossas casas quentes ou aqueles que vivem sem teto e precisam lidar a situação da melhor maneira que conhece, questionou ela. No bairro Downtown e Eastside de Vancouver, que há muito enfrenta questões sociais como a pobreza e o uso de drogas, os defensores acusaram os políticos de semearem o pânico moral, fazem bodes expiatórios e difamar pessoas que usam drogas tem sido, historicamente, um ótimo meio de obtenção de votos, observou Gert Mullers, membro da rede de usuários de drogas da área de Vancouver. Não há dados sobre o quanto o consumo público de drogas da Colômbia Britânica aumentou após a descriminalização, mas houve uma queda de 76% das apreensões de posse de droga no primeiro ano de implementação da política. O ex-prefeito de Vancouver, Kennedy Stewart, estava por trás da pressão para trazer a descriminalização de drogas para sua cidade, foto BBC. Os dados mostram também que a utilização de serviços de verificação de drogas onde as pessoas podem testar as substâncias para ver o que há na composição delas e de locais de prevenção de overdose onde é possível consumir drogas sob supervisão, aumentou. A taxa de mortalidade, no entanto, continua em ascensão. Desde a descriminalização, as mortes notificadas por toxicidade relacionadas aos opioides se elevaram em quase 5%. Lapointe, legista-chefe da província, rejeitou qualquer ligação entre descriminalização das drogas e esse aumento, dizendo que o fentanil ilícito é responsável pelas mortes. Junto de outras autoridades de saúde pública, ela sustenta que a descriminalização é apenas uma ferramenta entre muitas para enfrentar a crise. Stewart, prefeito de Vancouver, de 2018 a 2022, foi uma força motriz por trás do esforço inicial para descriminalizar as drogas da Colômbia Britânica. Ele não conseguiu se reeleger ao perder as eleições por uma diferença de 23 mil votos para Kern Singh, um candidato de centro-direita que fez campanha com a promessa de contratar mais policiais e limpar acampamentos de sem-teto de Downtown e Eastside de Vancouver.